Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Olá, estamos aqui para mais uma aula da classe Reverendo Jairo e Lírio dos Vales. Antes de iniciarmos a nossa lição, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Jesus, te agradeço por esse dia, te agradeço por mais uma vez estarmos aqui para estudar e aprender a Tua Palavra. Que Tu esteja nos direcionando, nos guiando, abrindo os nossos corações e mentes para ouvir e entender a Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa lição é Como Falar, da Jaqueline Regina Paes, que é psicóloga e pastora no campo missionário de Rio Branco, no Acre. A nossa revista é Missão Compartilhar, de autores diversos, da editora Pendão Real, volume 4. O texto central se encontra em Atos, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: O que mais me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu, fazer que todos com os quais me encontre tomem conhecimento da extraordinária graça de Deus. Na lição anterior, vimos a importância de se contar as más notícias e as boas notícias. Ou seja, nós vimos o que é a nossa missão, o que deve ser a nossa missão e como contar essas boas notícias do Evangelho para as pessoas. E hoje nós vamos então focar naquilo que é como fazer, como transmitir o Evangelho, quais as formas que eu devo fazer para compartilhar a palavra de Deus, já que essa é a missão de todo cristão, levar o Evangelho, transmitir a palavra de Deus. E agora, para onde vamos? Dizem que a propaganda é a alma do negócio, e isso é verdade. Você já comprou algum produto só por causa da propaganda? Você já comprou um sanduíche só por causa de uma musiquinha que fica repetindo na sua mente? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Ou você já assistiu um filme ou leu um livro por indicação de alguém, só porque alguém falou, fez uma propaganda dele e você decidiu ler ou assistir a esse filme? Pois é, a propaganda é a alma do negócio. E assim, muitas vezes nós somos influenciados por ela. Pois é, assim somos nós. Sempre que ouvimos alguém falando bem de algum equipamento ou comida, queremos experimentá-lo. A forma como se faz a divulgação ou a propaganda irá atrair ou afastar a clientela. Devemos ter sido alcançados por ele. Só podemos indicar o produto se realmente o conhecermos e tivermos a convicção de que é a melhor coisa que já experimentamos. Assim também é com a transmissão do Evangelho. Precisamos ter sido alcançados por ele. Primeiro, eu preciso fazer parte da missão que eu decidi fazer, ou seja, de propagar o Evangelho, de falar da Palavra de Deus, de testemunhar da Palavra de Deus. Como é que eu quero fazer a propaganda de algo que eu não faço parte? Mas se eu faço parte dessa missão de todo cristão, de levar a Palavra de Deus, então eu preciso propagar, eu preciso fazer a propaganda, eu preciso indicar para as pessoas, para que eu possa então atrair mais pessoas para essa missão tão especial do Evangelho que Jesus nos chamou. Podemos afirmar que a expansão do Evangelho é como os círculos que se formam nas águas de um lago, quando você joga nelas uma pequena pedrinha, ou seja, a expansão começa na nossa vida e vai atingindo quem está perto. Começa primeiro em mim e depois vai atingindo outras pessoas.
Assim começa o Evangelho. Primeiro nós somos impactados por ele. Primeiro Jesus nos chama e depois, através desse chamado, nós também devemos chamar outras pessoas, divulgar para outras pessoas esse chamado especial de Jesus. Veja o texto de João 1, 35 ao 41 que diz: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscas? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. João ensinou a André, que avisou seu irmão Pedro acerca de Jesus, que se tornou seguidor e apóstolo de Jesus. Tempos mais tarde, este mesmo Pedro pregou após a ressurreição de Jesus, e o resultado foi: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, do 38 ao 41. E assim o Evangelho vai sendo propagado, né? Quando um vai falando para o outro. Então começa primeiro em mim. E aí eu posso falar primeiro para aqueles que estão próximos a mim, começando pela minha família, depois os meus amigos. E assim eu vou expandindo e falando das boas novas do Evangelho. Os discípulos de Jesus foram alcançados primeiramente para poder depois partilhar o Evangelho. Nós precisamos ter essa experiência que vai gerar nosso desejo de que outros também sejam alcançados. Primeiro, nós somos alcançados, depois nós temos esse desejo então de expandir, de trazer novas pessoas próximas, né? Então próximas, mas que se acheguem até Jesus. Então essa é a nossa missão. Pense, você já ganhou um presente que tanto desejava? Qual foi a sua reação após abrir a embalagem? Com certeza, após desfrutar do presente, sua próxima reação foi a de contar aos seus amigos sobre o seu presente e o quanto ele era fantástico, não é? Por que não temos a mesma atitude em relação ao Evangelho depois que recebemos o presente da salvação? Por que será que é tão difícil, né? Porque nós recebemos um presente de Deus, né? Que é a salvação. E porque muitas vezes nós temos dificuldades, né? De contar essa novidade, de contar esse presente precioso que nós recebemos para as pessoas, né? Qual a dificuldade? Por que não temos a mesma atitude quando recebemos um presente de alguém, de contar o que ganhamos com relação ao Evangelho, depois que recebemos o presente que é a nossa salvação? Que a gente possa pensar sobre isso e ter mais vontade de divulgar, de fazer uma propaganda, de falar realmente do Evangelho do Senhor. E como divulgar? A divulgação. O texto de 1 Coríntios 2, do 1 ao 2 diz assim: Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo,
a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Nesses versos, o apóstolo Paulo apresenta o testemunho de que sua razão de viver era Cristo e sua vida deveria ser uma repetição dos atos do Senhor. Paulo diz aos crentes que na sua ida a Corinto, para lhes anunciar o Evangelho, seu objetivo não era demonstrar sua muita sabedoria, seu conhecimento, o seu jeito bonito de falar, mas que aprendeu com Cristo que a sabedoria de Deus era mais importante e valorosa. Então, às vezes, nós nos preocupamos, em como divulgar, em falar palavras bonitas, em expressar, belas palavras, mas nós podemos usar palavras simples. Não precisamos ter toda essa sabedoria para divulgar a palavra de Deus, Paulo mesmo disse que não usou de sabedoria para falar com irmãos, mas que ele se preocupava em transmitir quem era Cristo. Para ele era mais importante dizer quem era Jesus Cristo. Não com as palavras, mas apresentar Jesus de uma forma que as pessoas pudessem compreender. E ele diz isso no seu jeito bonito de falar, mas que aprendeu com Cristo que a sabedoria de Deus era mais importante e valorosa. Quando disse, resolvi esquecer tudo a não ser Jesus Cristo e principalmente sua morte na cruz, Paulo está nos deixando a lição mais importante de todas, viver o Evangelho e anunciá-lo a todo instante, não se preocupando apenas com palavras bonitas e difíceis de serem compreendidas, para comprovar o quanto somos cultos, mas ensinar a única verdade capaz de trazer salvação. Paulo não se considerava grande coisa, mas considerava Cristo tudo na sua vida e tudo através de sua vida para abençoar os outros. Então, Paulo, o apóstolo, não se preocupava com ele mesmo, mas ele se preocupava em divulgar a salvação em Cristo Jesus. Então, que a gente também tenha essa preocupação, não ficar preocupados com a maneira que nós vamos divulgar sobre Jesus Cristo, usar palavras bonitas, difíceis, mas que a gente possa, da maneira mais simples, transmitir quem é Jesus e o que ele fez por nós, ou seja, transmitir a salvação através de Jesus Cristo. Ainda nos versos 1 e 2, encontramos outro ponto interessante dos ensinos de Paulo, é que ele não tinha outra mensagem para repassar, a não ser a de que Jesus Cristo foi morto e ressuscitou, e isso nos garante a salvação eterna. É interessante perceber que as convicções humanas, os valores e ensinos do nosso tempo não se comparam e nem causam o mesmo efeito transformador que o Evangelho pode causar. Então, nada se compara ao efeito transformador do Evangelho na vida das pessoas, a começar em nós. Pense, e você? Como é o ensino do Evangelho para você? Qual o seu propósito quando compartilha com alguém alguma ideia a respeito de algum texto bíblico? Você já compartilhou com alguém um texto bíblico, um versículo bíblico, ou até mesmo uma canção, uma música falando a respeito de Jesus, ou já indicou um filme, algo que fale de uma maneira simples quem é Jesus para as pessoas? Você já experimentou compartilhar a palavra de Deus dessa maneira? Cuidado com os ruídos. Quando falamos em divulgar o Evangelho, também temos de nos preocupar com a forma que o fazemos. No início da lição, falamos sobre a propaganda de um produto. Da mesma forma que a propaganda nos leva a consumir determinado produto, um vendedor que não sabe explicar a utilidade da mercadoria nos desanima de adquiri-lo. A isso chama de ruídos, ou seja, barulhos que não permitem que a comunicação seja eficiente.
Precisamos aprender a simplificar nossa linguagem e adequá-la àqueles que vão ouvir nossa mensagem. Isso também diz respeito às muitas regiões do nosso país. Hoje, com muitos recursos da tecnologia, temos acesso a vídeos, músicas, filmes que podem ser uma ferramenta para iniciarmos a explicação do Evangelho. O nosso país é muito grande, existem muitas regiões e essas regiões às vezes falam de forma diferente, usam um vocabulário diferente. Então a gente também tem que se preocupar com essa comunicação, como eu vou atingir as pessoas. Por isso é importante saber a cultura do lugar, saber como as pessoas ouvem a palavra de Deus, como elas vão reagir na maneira que eu estou divulgando. Então é preciso tomar também cuidado para que a mensagem chegue de forma eficiente, mas que não deixe as pessoas em dúvida, mas que seja clara, que as pessoas realmente compreendam quem é o Senhor das nossas vidas. Conclusão: não existe uma forma única de transmitir a mensagem do Evangelho. Podemos usar a criatividade, preocupados com a comunicação em linguagem clara, objetiva, falando sobre a maravilha de conhecer a Jesus, sem deixar de lado o motivo de uma pessoa precisar dele, quem Cristo é e o que ele fez para que nossos pecados sejam perdoados e assim possamos receber o dom da vida com Deus. A forma pode ser mudada, seu conteúdo não. Então não existe uma única maneira de transmitir a mensagem do Evangelho, de falar de Jesus. Existem várias maneiras de transmitirmos a palavra de Deus. Basta escolher uma, aquela que você tem mais facilidade e trabalhar para que isso seja feito de maneira clara, objetiva e correta. Mas também devemos nos preocupar que a forma pode ser várias, pode ser mudada, mas o conteúdo não, ou seja, não podemos mudar a palavra de Deus. Ela é a mesma hoje, sempre e será eternamente. Então a palavra do Senhor tem que sempre permanecer igual. Aquilo que está registrado no livro sagrado, na Bíblia, é isso que devemos transmitir, sem diminuir ou acrescentar, mas falar aquilo realmente que o Senhor nos deixou, transmitir realmente o verdadeiro Evangelho para as pessoas, que é o Evangelho de salvação. Essa é a nossa missão. E agora, no final, vocês vão assistir a 2 vídeos. São vídeos que explicam de uma forma bem simples quem é Jesus, mas que não deixam de ser emocionantes para falar do Evangelho, daquilo que Jesus fez por nós, O primeiro vídeo chama Um Homem no Buraco. O segundo vídeo vai falar sobre a ponte. Então que você assista os vídeos e reflita sobre como você está falando, transmitindo o Evangelho de Jesus. Que você escolha uma maneira simples, mas que ela seja verdadeira para que as pessoas compreendam através de você quem é Jesus. Deus te abençoe e até a próxima. Um homem caiu em um buraco. E o buraco era tão fundo que ele não conseguia sair dele. Foi quando chegou um viajante e disse ao homem que se ele meditasse até atingir o Nirvana, as suas dores seriam sanadas. E assim fez o homem, mas nada adiantou. Chegou outro homem e disse que o buraco não era real, que o homem não era real e tudo aquilo não era real. Mas o homem que não era real
e o buraco, que não era real, continuava ali. Veio outro viajante e disse que se ele fizesse boas obras para melhorar o seu karma, mesmo que morresse dentro do buraco, conseguiria em outra vida ter uma vida muito melhor que esta. Chegou outro viajante e disse a ele que se ele orasse 5 vezes ao dia voltado ao leste e cumprisse mais 5 penitências todos os dias, talvez Deus ali o tiraria. E o homem fez incansavelmente, mas de nada adiantou. Apareceu um outro homem, mas ele tinha algo diferente. Perguntou se ele queria ser salvo. E então ele desceu até o fundo do abismo, resgatou o homem que estava no fundo do buraco, voltou para a luz, e o homem, que não poderia sozinho ser salvo, foi salvo. Jesus, a salvação. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas
Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar e Ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, sim, 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 Jesus, valeu, 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 valeu. Viver pra ti, morrer pra ti. Para que outros possam viver, vale a